UEMP, UniOeste. Né? Vamos começar de novo. Gente, foi o Roberto aqui de novo, né? Professor de Humanas do curso Colégio Kelvin. Nós estamos aqui para dar continuidade àquele processo de ocupação da região dos Campos Gerais, que compreende ali o território do Paraná, mas vai além, vai Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vai penetrando pelo Mato Grosso do Sul, né? E esse é o episódio 3. Então vamos nele. A expansão do comércio de gado ampliou as relações econômicas entre a região dos Campos Gerais e o mercado em forte expansão, concentrado nas capitanias de Minas, São Paulo e Rio. É importante observar que, nesse período, o território do Paraná ainda integrava a capitania de São Paulo. No território do atual estado do Paraná, o comércio de gado impulsionou a expansão das áreas de invernada e a fundação de povoados que foram surgindo ao longo do percurso que ligava essa região à campanha gaúcha. A campanha gaúcha, área correspondente ao território do TAP, localizado na parcela oriental da bacia do Rio Uruguai, transformou-se na principal área de criação de gado e polo das indústrias de charque e couro. Foi a partir dessa região que se consolidou a Rota dos Tropeiros, conhecida como Caminho do Viamão, eixo de integração entre o extremo sul e a cidade de Sorocaba, principal centro de comércio de gado da economia colonial brasileira. Entre as consequências da expansão da pecuária, duas devem ser destacadas: a importância dos tropeiros como parte integrante da elite colonial e peça fundamental da economia brasileira entre os séculos XVIII e XIX, e a expansão territorial do Império Português na América do Sul, consolidada com os acordos de limites estabelecidos com o Estado espanhol. Em linhas gerais, prevaleceram os limites estabelecidos no Tratado de Madrid de 1750. Os tratados seguintes resultaram das disputas pelo controle da região da parcela oriental da bacia do Rio Uruguai, na colônia de Sacramento e os 7 povos das Missões. Observando os mapas dos limites estabelecidos a partir de qualquer um dos 3 acordos, as terras do atual estado do Paraná, na época integrantes da capitania de São Paulo, ficaram sempre dentro dos domínios do Império Português. Bom, gente, então vamos concluir o assunto, né? Depois dessa narrativa de situações que caracterizaram principalmente o século XVIII, né? Naquela área que depois viria a ser o estado do Paraná, a gente percebe claramente a importância da pecuária como fator que permitiu a expansão territorial não só do Paraná, mas eu diria de grande parte, né, daquela faixa meridional do Brasil. Tudo isso foi incorporado ao Império Português através da expansão da pecuária, né. Junto com essa atividade, né, de criação de gado, surgiu uma classe social que vai ser, num primeiro momento, a classe dominante daquela região, daquele território que se constituiria como o sul da província de São Paulo, que são os tropeiros. No século seguinte, o século XIX, que vai ser foco do nosso próximo episódio, nós vamos ver aparecer um segundo grupo, uma segunda categoria de empresários do setor agrícola, especialmente os comerciantes de erva mate, que também vão passar a ter um peso político maior e, em função das circunstâncias, a conjuntura internacional e como ela atinge o Brasil nas primeiras décadas do século XIX, nós vamos perceber aí todo o processo de emancipação política do Estado do Paraná, que corre meio que paralelamente à emancipação política do Brasil,
Lembrando, mais uma vez, que o Paraná ainda não existe. O Paraná pertence, nesse momento da expansão da pecuária, ele é uma parte que integra a província de São Paulo. Ele se tornará independente na sequência, que é o que a gente vai ver no próximo capítulo. Bem, para terminar o episódio, eu queria lançar aqui um quiz. Quem de vocês sabia que até a metade do século XIX, o território do Paraná, na verdade, estava inserido na província de São Paulo? Só na segunda metade em diante é que o Paraná vai ganhar uma autonomia, vai ganhar vida própria, né? Esse é o assunto do nosso próximo episódio.